Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Está em João capítulo 5. Por favor, faça uma marquinha, deixa aí aberto em João 5. E o outro texto é Marcos capítulo 6, verso 53. Marcos 6, 53. Bom, vamos ver primeiro o texto de João, João 5, que é a história do paralítico que foi curado por Jesus em Betesda. Mas em vez de lermos esse texto, eu quero mostrá-lo a você, porque eu encontrei uma gravação desse texto, vamos ver se dá certo aí. Você pode ir acompanhando, que está bem próximo aqui do texto de João, capítulo 5. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Perto da Porta das Ovelhas, em Jerusalém, existia uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Betesda. Aí ficava um homem que estava doente há 38 anos. Quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando estou chegando perto, outro já entrou na minha frente. Levante-se. Pegue a sua cama e ande. Hoje é sábado e a lei não permite que você carregue a sua cama. Aquele homem que me curou disse para eu pegar a minha cama e andar. Quem foi o homem que te disse para fazer isso? Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era Jesus, pois ele tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo. Está curado. Não peque novamente, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Então começaram a perseguir Jesus, pois ele havia curado em um dia de sábado.
Jesus então lhes disse: Meu pai continua trabalhando. E eu também trabalho. Agora vamos ler Marcos, capítulo 6, verso 53. Todo mundo achou? Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Leia comigo os 2 últimos versos. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. O tanque e a praça. Bem, hoje nós temos diante de nós 2 textos. Jesus está nas 2 cenas, em João 5, em Betesda, cujo nome significa em português Casa de Misericórdia, por causa das suas águas curadoras. E em Marcos, capítulo 6, Jesus está numa praça, ou em alguma daquelas cidades nas imediações do lago de Genezaré. Preste atenção que nas 2 passagens, de João 5 e Marcos 6, Jesus está cercado de grandes multidões. Tem muita gente nas 2 cenas. Lá em Betesda tem muita gente enferma, na praça tem muita gente enferma. Nas 2 cenas, os enfermos são cercados de amigos e de familiares. Nas 2 cenas, as pessoas carregam expectativas e esperanças de cura. Nas 2 cenas, Cristo está desejoso de curar, mas no tanque, só uma pessoa é curada. E na praça, todos são curados. Não é estranho isso? O que aconteceu no tanque? Por que só um foi curado? Por acaso, teria Jesus amado menos os doentes do tanque que os da praça? Teria achado menos fé nos enfermos do tanque? O Deus da praça é o mesmo Deus do tanque, mas os resultados são dramaticamente diferentes. Não lhe chama atenção isso? Quando Jesus estava entre nós nos dias da sua carne, ele veio, a mensagem central de Jesus era o reino de Deus. E Jesus manifestou os sinais da vinda do reino de algumas maneiras. Por exemplo, através da expulsão de demônios. Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado sobre vós o reino de Deus. Um outro sinal era a pregação do evangelho. Quando João Batista mandou os seus emissários saberem se Jesus era mesmo o Filho de Deus, era o Messias, ou ele devia esperar outro, Jesus falou: olha, volta lá e diz a João o que vocês viram. Os cegos veem, os leprosos são purificados, os paralíticos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. É pregado o evangelho. Outro sinal era perdão de pecados. Porque em todo o Antigo Testamento o pecado é coberto. Mas Cristo remove o pecado. Perdoa mesmo. Um outro sinal da vida do reino é a realização de milagres, em grande quantidade.
mostrando que o reino e o Messias de fato estavam entre nós. Agora, é importante você lembrar que fazer milagres para Jesus não era só uma forma de manifestar a vinda do reino, era o prazer de Jesus. Jesus se alegrava em fazer milagres. E ele tinha boas razões para isso. Primeiro, irmãos, é que quando Jesus olhava as pessoas, ele olhava o seu povo, a sua nação, a noiva com a qual ele casou, o povo com o qual ele fez uma aliança de amor e vida. Ele via essa gente como ovelhas dispersas sem pastor. Ele tinha compaixão por eles. Outra coisa é que, no preciso momento que Jesus está aqui, que ele começa o seu ministério, os sacerdotes e levitas haviam perdido toda a autoridade espiritual. E eles nada faziam pelo povo, não se roubar o povo, oprimir o povo. Uma outra razão pela qual Jesus se alegrava em ajudar pessoas é que ele via a opressão do Império Romano sobre aquela população. E isso aumentava ainda mais a sensação de desamparo. Portanto, quando Jesus realizava milagres, ele não fazia isso, tenho mais milagres. Não. Ele amava fazer, ele se alegrava. Ele andava fazendo bem. E é isso que torna a cena de Betesda misteriosa. Um mistério, com tanta gente precisando. Por que só um foi curado? Eu quero apresentar aos irmãos 4 razões pelas quais só um foi curado no tanque. Em primeiro lugar, é que no tanque a multidão esperava um anjo, não o Messias. Olha aí, na sua Bíblia, em João, capítulo 5, diz o texto que eles esperavam que um anjo fizesse o quê? Agitasse as águas. Quer dizer, em Betesda, no tanque, todo mundo esperava um milagre, só que esse milagre viria de um anjo que desceria do céu para agitar aquelas águas. Interessante que isso é muito comum na natureza humana, esperar do meio e não da pessoa de Deus. Nós sabemos, a Bíblia ensina que os anjos são servos do Deus Altíssimo, e eles sabem disso. Eles só agem amando de Deus. Agora, irmãos, aqui entre nós, o que mantinha essas pessoas em Betesda? Será que alguém realmente foi curado dessa maneira? Anjo movendo águas e o primeiro que entrasse saía. A Bíblia não traz, nós nunca vamos saber, porque não há nenhum registro que isso tenha acontecido, pelo menos na Escritura. O que é que mantinha essas pessoas lá? Esperança, expectativa. Agora, é interessante, irmãos, Jesus entrou lá e ninguém percebeu. Não é estranho isso? Ninguém. A segunda razão é que no tanque, irmãos, a estrutura é construída para acomodar pessoas por muito tempo. Olha só. Tem uma foto aí do tanque, não tem? Bota aí. Isso são as ruínas do tanque de Betesda. Agora imagina isso no tempo de Jesus. Era suntuoso, era maravilhoso. A instalação do tanque de Betesda era magnificente. O tanque, na verdade, era pequeno, mas a estrutura em volta dele era notável para os padrões daquela época. Os arqueologistas confirmam a informação do apóstolo João, dizendo que o tanque é rodeado por 5 terraços cobertos, o que dava desses terraços uma visão privilegiada do tanque. O tanque, ou seja, esses alpendres protegiam os doentes ou os seus familiares e amigos
da chuva e do calor do sol. Isso nos dá a impressão de que Betesda era um grande spa de espera. Um luxuoso chá de cadeira. O tanque era, na verdade, o que sobrou de um templo que em tempos passados foi dedicado ao deus grego Esculápio, que era o deus da cura, supostamente porque essas águas traziam essa cura. Agora, preste atenção, irmãos, o tanque havia se tornado numa estrutura de comércio muito próspera. Os doentes e seus familiares podiam ficar ali por meses a fios, anos. O próprio paralítico que foi curado por Jesus estava lá há quanto tempo? Quanto tempo? 38 anos, irmãos. Vocês acham que ele trabalhou nesses 38 anos? De onde? Como é que alguém sobrevive 38 anos, irmãos? No mesmo lugar? Nós temos que pensar que ali ninguém plantava trigo, ninguém criava animais. Toda a manutenção daquela gente naquele lugar tinha que vir de pessoas que haviam montado um grande negócio de abastecimento em volta de Betesda. Certo? Então, Betesda era lucro certo, nunca faltava cliente. Sempre ia ter gente precisando de alimento, de bebida, de roupa, de abrigo, sempre. Era um comércio. Agora, toda essa opulência de Betesda não evitava que aquele tanque fosse uma grande desilusão. Porque apenas uma pessoa em centenas, quiçá milhares, podia ser curado se entrasse na água na hora que ela fosse agitada. Isso mostra um outro aspecto de Betesda, que é uma grande ironia. Porque o nome Betesda significa casa de misericórdia. Só que Betesda exigia que os doentes disputassem entre si quem mergulhava primeiro na água. Isso abria, eu acho que trabalho, não está na Bíblia, mas na minha imaginação, acho que abre trabalho para um outro tipo de gente, que é os chamados coiotes do tanque. Entendeu? É aquele pessoal especializado em fazer o doente chegar primeiro, passar por cima dos outros. Então, todo esse complexo hoteleiro distrai as pessoas que não percebem o Deus conosco entrando em Betesda. Toda aquela estrutura, todo aquele complexo, todo aquele comércio. Jesus entra, pergunta ao paralítico se ele quer ser curado. O que o homem diz? O homem não está nem aí, eu nem tenho nem ideia de quem está perguntando. Diz, como é que eu vou ser? Quando sempre eu vou tentar, alguém vai antes de mim, eu não tenho ninguém que me ajude. Então Jesus olha para aquele homem e dá aquela ordem: toma a tua cama e anda. Tomado de surpresa pela cura inesperada, já que ele estava ali há 38 anos, o homem sai, irmãos. Isso não está no filme, né? Mas isso está essa é uma possibilidade de mostrar o que aconteceu aqui no filme, mas eu tenho outra ideia. Eu acho que a hora que esse homem descobriu que ele podia ficar em pé, ele saiu sambando, entendeu? Saiu sambando, gritando, rindo de todo mundo que tinha deixado ele para trás, que ele tinha sido curado e não entrou no tanque. Ele estava tão feliz, tão agitado, que ele nem percebeu que ele não falou com a pessoa que o curou. Isso nos leva a um outro aspecto do tanque, é que no tanque o milagre tinha que esperar o sábado acabar. Fala sério, gente. O homem saiu e o pessoal perguntou: o que é isso? Com licença, isso aqui dia é hoje. Hoje é sábado. Olha só, você não pode trabalhar no dia de sábado, você não pode, a lei não permite que você carregue essa esteira, rapaz. Aí o ex-paralítico, mas o homem que me curou me mandou eu zarpar daqui, é o que eu estou fazendo com a minha cama debaixo do braço. Bom, isso é inexplicável, porque em Betesda, o doente, se fosse curado, ele tinha que esperar o sábado acabar para comemorar e sair dali. Fala sério, quem que vai aguentar?
Ou ainda que o milagre não podia acontecer no dia de sábado, porque sábado não é dia para Deus curar ninguém, tem que aguardar o tempo. Irmãos, Deus, até ali em Betesda, parece que até Deus tinha que parar no sábado. Graças a Deus, Jesus disse que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Por isso Jesus dizia, meu Pai trabalha até agora e eu também. Em último lugar, no tanque, nem o doente sabia que era Jesus, irmãos. Quando eles perguntaram, quem te curou? Foi esse. Ih, o homem sumiu. Olha só que, gente, sério mesmo, ele nem sabia que tinha curado. 38 anos esperando um milagre, quando ele acontece, o paralítico não sabe porque Jesus sumiu. Ele levantou a cama, saiu pulando, mas nem voltou para agradecer a Jesus. E pensar que o tanque era uma estrutura de lugar de cura. Mas só um foi curado. Bom, vamos para Marcos agora. Vá lá para Marcos. Vamos para a praça. Primeira coisa que chama a atenção em Marcos capítulo 6. A Bíblia diz que estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. E saindo eles do barco, logo o povo reconheceu quem? Reconheceu Jesus. Aí é totalmente diferente. Vamos lá. A primeira coisa é que na praça, a multidão reconhece Jesus. Essa é a primeira diferença entre o tanque e a praça. Porque na praça, gente, Jesus está sendo esperado. Na praça, Jesus é visto logo de cara e é reconhecido. Isso faz toda a diferença. Sabe por quê, irmãos? Onde Jesus é esperado, Ele sempre vai superar as expectativas. Amém? Esse é o nosso Deus. Quando você espera 10, Ele faz 20. Quando você espera 20, Ele faz 50. Quando você espera 100, Ele faz 1000. Onde Jesus é esperado, Ele sempre supera. A praça, na praça, ninguém está esperando anjo nenhum, irmãos. De asa, voando, descendo do céu, nada. Na praça, eles esperam o Nazareno. Na praça, eles esperam alguém semelhante a eles, que se veste como eles, que anda como eles, que come a comida deles, que entende a dor deles, que se comove com o drama deles. O Cristo da praça é o Deus Todo-Poderoso, e na praça ele anda, ele entra na praça com autoridade sobre toda enfermidade, ele entra como um rei. Essa é a diferença. Jesus é reconhecido. Em segundo lugar, na praça, não há estrutura alguma. Tudo é improvisado, por uma razão muito simples. Ninguém ficará ali depois que Jesus passar, amém? Ninguém vai ficar lá. Esse é um outro contraste maravilhoso entre o tanque e a praça. É que na praça não tem estrutura, na praça não tem terraço, não tem alpendre, não tem vista panorâmica. Na praça não tem quentinha na hora do almoço, não tem serviço de coiote e também não tem disputa entre os doentes. Na praça, a misericórdia não está no nome do lugar, a misericórdia é o nome da pessoa de Cristo, e nele, em Cristo, a graça é distribuída a todos. Irmãos, a cena é desconcertante para o ser humano. E eu digo por quê, irmãos? É que na praça, o plano é simples, muito simples. Quem tiver doente vai formar um corredor, e quando Jesus passar, tudo que ele tem que fazer é tocar na orla da veste de Jesus. Simples assim, irmão. Fala sério. Pode ser alguma coisa mais simples do que isso? Não pode, moço. Nem plano particular, nada pode ser mais simples. Irmãos, olha só, presta atenção, mas copia a cena.
Quando Jesus chegava naquelas cidades, todo mundo ia para uma praça. E assim, os homens falavam: Jesus, olha, vamos fazer o seguinte, para não tomar muito o seu tempo, a gente não quer dar trabalho nenhum, a gente vai fazer o que eu disse, só passa pelo meio. Só passa pelo meio. Irmãos, isso é muito simples, porque na praça ninguém tem que dizer o que tem. Não é como aquela mulher que tem que se aproximar de Jesus quando ele está perguntando: quem me tocou, porque de mim saiu virtude? Jesus não está interessado que você chegue lá e fique dizendo na frente de todo mundo o que você tem, nem há quanto tempo você sofre do mal. Ele não está interessado se a sua fé é grande, se sua fé é pequena. Ele não está interessado em saber se você obedece ou não os mandamentos. Ele não quer saber se você vai ao templo ou não vai. Ele não quer saber se você faz ou não as suas oferendas. Ele não quer saber se você dá o dízimo. Ele não quer saber se você vai à festa dos tabernáculos, se você oferece o seu primogênito ao Senhor. Ele não está interessado em saber se você é descendente de Abraão. Nada, simplesmente nada é exigido na praça. Isso é graça, é favor imerecido. Graça é Deus dizendo: hoje é dia de salvação, é dia de cura. Graça é Jesus se levantando e dizendo: olha aqui, gente, eu levantei hoje com vontade de abençoar. Isso é graça, irmão. Se você não quer ser abençoado, saia da minha frente, porque hoje eu vou abençoar. Toque em mim e você vai saber da grandeza do meu amor. Isso é graça, irmãos. Praça é lugar de graça. Por isso a praça não precisa de estrutura nenhuma. Os doentes irão embora logo que ficarem curados. Eles vão embora com seus próprios pés, sob a luz de seus próprios olhos, glorificando a Deus, dizendo: o Senhor me visitou, o Messias me curou. Na praça está escrito uma placa: neste lugar, Deus faz o que quer, a quem quer, como quer e quando quer. É isso. O Deus da praça é o Deus soberano, Deus gracioso, Deus infinitamente bom, e ninguém tem nada com isso. Amém? Então, em Genezaré, a praça está lotada de gente, lotada de enfermos, aleijados, cegos, leprosos, surdos, mudos, lotada de loucos, de endemoniados. Se você pudesse olhar aquela praça, toda a miséria do mundo estava lá. Mas por algumas horas, a praça é a porta do céu. É o tanque da graça, onde qualquer um pode mergulhar. Não importa se é o primeiro ou é o último. A praça é o lugar onde Deus é quem Ele é, bondoso, amoroso e gracioso. Sabe o que leva essa gente lá? Jesus leva essa gente. No dia seguinte, aquela praça vai ser só uma praça. Um ou outro passando por ali. Porque a multidão já foi embora. Não foi feito para ficar ali rendendo. Porque na praça, Jesus é o Senhor do tempo. Não importa o dia, a hora, todos desejam a sua presença. Ninguém vai ousar dizer para Jesus: dê licença, hoje é sábado. Não pode não, só segunda-feira. Nada. Jesus é o Senhor do tempo na praça. Por isso, todos quantos tocavam Jesus ficavam curados. Isso é graça. Irmãos, finalmente na praça, quem é curado sabe que o milagre foi de Jesus. Jesus nunca vai sair da praça incógnito, porque ali a glória de Jesus é manifestada publicamente. Todo mundo sabe que foi o Filho de Deus que foi enviado para curar.
a todos. Todo mundo da família viu o milagre. O pai de família, que era paralítico, estava toda a família lá quando ele tocou, e o pai saiu levantando, abraçando o filho, esposa e tudo. O outro já está a turminha dos leprosos, todo mundo fazendo, Jesus passa, aí todo mundo se abraça, aí vai toda aquela festa. É coisa pública. Na praça todo mundo sabe, Jesus passou por aqui. Jesus passou por aqui. Bom, para fechar, vamos ligar a praça e o tanque. O Deus é o mesmo, mas os resultados são diferentes. Por quê? Porque em Betesda o tanque ficou maior aos olhos dos homens que o próprio Jesus. O tanque tem um ritual. Anjo, águas movidas, o primeiro a entrar, e que não seja no sábado. Na praça, ninguém está prestando atenção no piso, na fonte que jorra no meio da praça, se a praça é grande, se é pequena. Na praça, o que importa é que Jesus passa por ela. Os olhos estão fitos nele. Se ele passar no domingo, tudo bem. Se ele passar no sábado, tudo bem. Se ele passar na sexta, tudo bem. Jesus é Senhor do tempo. Na praça, Deus trabalha para distribuir graça. Todos os que vierem vão receber. Todos os que crerem no seu poder de curar serão curados. Até mesmo os que não tiverem fé suficiente serão ajudados na sua falta de fé, porque hoje Cristo está na praça. Amém? Você está no tanque ou está na praça? A diferença entre Betesda e Genezaré é que na praça as pessoas querem Deus como Ele realmente é, mas em Betesda, como eles querem que Deus seja. Onde estamos nós? Na praça ou no tanque? Estamos prontos para conviver com um Deus tão gracioso assim? Ou Ele é escandaloso demais para nós? Essa semana o Whitney Houston morreu. O mundo todo lamentou. Essa menina, que tinha 11 anos, cantava no coral da Igreja Batista lá de New Jersey, onde foi o seu ofício fúnebre. Alguém descobriu essa menina lá. Ela teve a oportunidade, começou a cantar profissionalmente, tornou-se uma das vozes inigualáveis do século XX e XXI. Ganhou muito dinheiro, ficou muito famosa. Mas, infelizmente, morreu afogada numa banheira de hotel. Não era isso que Jesus queria para Whitney Houston. Tenho certeza, irmãos. Quando Deus desenhou aquelas cordas vocais tão especiais, eu tenho certeza que o Pai queria que ela cantasse para Ele. Whitney Houston foi para o céu ou não? Você sabe que nós temos a tendência de ficar, coitado, esse não passou, né? Esse não deu, né? Começou bem, mas não merece. Eu tinha um professor lá no seminário que tinha uma conversa, ele dizia assim, quando você chegar no céu, você vai ter 3 surpresas. A primeira surpresa é você encontrar lá uma pessoa que você tinha certeza que não ia chegar. A segunda é você não encontrar alguém que você tinha certeza que ia para lá. E a terceira surpresa é você mesmo estar lá. Olha, no céu, nós vamos ter muitas surpresas. Lá no céu a gente vai saber
que quando Deus põe uma coisa na cabeça, ninguém tira. Quando Deus resolve salvar pela graça, ninguém move o coração de Deus. Isso é graça. Olha, Charles Colson, que é um ministro lá na América do Norte, nos Estados Unidos, ele é conhecido mundialmente pelo ministério que ele desenvolve entre os encarcerados. Ele veio ao Brasil, alguns anos atrás, para conhecer um presídio administrado por evangélicos. É o presídio Humaitá, em São José dos Campos. Essa história começou em 1972, quando um grupo de 15 voluntários cristãos, liderados por um advogado chamado Mário Ottoboni, teve a ideia de evangelizar os detentos desse presídio Humaitá em São José dos Campos, criando um ministério chamado Pastoral Penitenciária. Anos depois, aquele presídio estava quase para fechar quando eles criaram uma associação, a APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, e eles propuseram ao governo do estado que assumissem a direção, a gerência do presídio, cabendo ao estado só arcar com as despesas de alimentação, luz e água. O resto eles se viraram. O governo aceitou, não tinha nada a perder. O presídio de Humaitá abrigava os maiores criminosos de São Paulo. Não, o governo não tinha nada a perder, já estava perdido mesmo. Tá bom, entregou. Pois bem, em 1995, o procurador-geral do Texas, Carroll Vince, veio ao Brasil e visitou aquele presídio. Ele disse que aquele presídio parecia algo saído do livro de Atos dos Apóstolos, que era uma comunidade cristã onde os detentos ministravam e trabalhavam uns para os outros, tomando conta uns dos outros e lidando com problemas reais e orando pelas soluções juntos. Essa associação e esse trabalho foi levado para os Estados Unidos. E hoje essa ONG existe nos Estados Unidos e está trabalhando com alguns presídios lá. Bom, agora voltar ao o Chuck Colson, que veio ao Brasil visitar esse presídio. E esse relato está registrado num dos livros do Max Lucado. Quando o Chuck Colson chegou lá, ele encontrou os prisioneiros sorrindo, e ele disse que particularmente um assassino segurava as chaves que abriu o portão da cadeia e o deixou entrar. Ele disse que por onde ele andava, ele via homens em paz. As celas eram limpas e todos os detentos trabalhando. As paredes eram decoradas não com mulheres nuas, mas com versículos de salmos e provérbios. E esse homem que estava guiando o Chuck Colson escoltou a uma cela que anteriormente era usada para torturar prisioneiros. E o capataz, aquele guia, disse que naquela cela, desde então, só um recluso ficava lá dentro, na solitária. E Chuck Colson falou: eu posso ver quem é? Ele disse: pode. Então atravessaram um longo corredor e chegaram a uma cela que era chamada de solitária. O homem fez uma pequena pausa e disse ao Dr. Chuck Colson: o senhor tem certeza que o senhor quer entrar aí? Ele disse: meu filho, eu tenho visto eu tenho visto solitárias em penitenciárias do mundo inteiro, não é aqui que eu vou me assustar. Tudo bem. Então o homem vagarosamente empurrou aquela porta pesada. E quando Chuck Colson olhou o fundo da cela,
o que ele viu. Um crucifixo, belamente esculpido pelos próprios detentos, com o Cristo pendurado. E o homem disse: ele está no nosso lugar, no lugar de todos nós. Isso é graça. Graça é favor imerecido. Graça é receber o que Jesus fez por nós. Graça é o que você vai receber na praça, onde Deus é quem Ele é. Soberano, gracioso e maravilhoso. E o Cristo da praça está aqui hoje. Você nem vai precisar me dizer qual é o seu fardo, qual é a sua angústia, porque Deus sabe. Mas a boa notícia é que Cristo está na praça. E a praça está aqui hoje. Amém, queridos? Quando eu era jovem, quando eu falo que eu jovem, assim, eu tinha 17 para 18 anos. Porque eu cheguei em São Paulo com 15. E logo que eu cheguei em São Paulo, primeira semana eu fui para um acampamento dos Jovens da Verdade, lá no Arujá. Era um acampamento de carnaval, uma época como essa, era um acampamento evangelístico. E lá naquele acampamento, em 1973, eu ouvi uma música que nunca saiu do meu coração. É uma música antiga, deixa eu me preparar aqui, peraí. E essa canção, ela tem um coro que diz assim: Cristo vai hoje passar. Ele passa de amor transbordando, todos a si convidando. O Mestre vai hoje passar. Ah, Ele vai passar. Então eu queria que você prestasse atenção nessa canção. Hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ele de mãos estendidas, cheio de graça, sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 passa de amor transbordando, todos a si convidando. O Mestre vai hoje passar. Sim, Ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, venha, pois, experimentá-lo. Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino,
amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar. Sim, Ele vai passar. Oh, sim, Ele vai passar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quero terminar esse culto pedindo a Jesus que passe no nosso meio. Amém, queridos? Você tem alguma dúvida de que o Jesus daquela praça em Genezaré mudou? Mudou ou não mudou? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. O coração que ele tinha em Genezaré, quando aqueles doentes fizeram aquele corredor de miséria, e Jesus, eu imagino essa cena, irmão. Jesus passou correndo, não é que nem essas celebridades, entendeu? Que vão dando, né? Nada. Jesus tinha todo o tempo do mundo, todo o tempo. Eu imagino ele passando assim, andando calmamente, como quem entra como noiva que entra na igreja, que é todo mundo, né, que veja. Eu imagino assim, Jesus naquela autoridade, caminhando tranquilamente, olhando para um lado, olhando para o outro, deixando que suas roupas fossem tocadas, que o seu pé, que as suas mãos, que suas costas fossem tocadas, porque cada toque daquele representava uma vida transformada. Naquele dia ele não estava fazendo conta se saía virtude, não. Era para sair mesmo. Era para sair. E hoje eu pensei que a gente podia fazer um corredor para ele passar aqui. Amém, queridos? Se você entrou aqui bem, está tudo em ordem, beleza, né? Mas se você trouxe um peso, um fardo, uma preocupação com você mesmo, de alguém da sua família, o Jesus da praça está aqui. E a graça para todos. Hoje ele não vai perguntar nada, entendeu? Como é que está a tua fé? Tá 10 ou está 5? 5 não dá. Não. Você pode chegar aqui e dizer, Senhor, eu não tenho. Ajuda-me na minha falta de fé. Ele vai fazer exatamente como ele fez com o pai daquele garoto lá endemoniado. Ajuda-me na minha falta de fé. É isso. Isso é graça. Pai, entramos agora na tua presença, certos de que Jesus está aqui, tão certo como ele andou naquela praça em Genezaré, olhando aquela miséria toda. Ele está olhando aqui agora a nossa miséria também, Senhor. Os nossos inimigos são muito fortes. As nossas lutas, os temores, lutas por fora, temores por dentro, Senhor. Há pessoas aqui que estão com enfermidades que só Jesus pode curar, inimigos que só Jesus pode vencer, problemas que só Jesus pode resolver, relacionamentos rompidos que só Jesus pode restaurar, cordas partidas que só Jesus pode emendar, vasos quebrados que só Jesus pode refazer. Mas esse é o lugar certo, esse é o dia certo, é o horário certo, porque Jesus está passando no nosso meio.
E enquanto Ele passa, nós vamos tocá-lo, Pai, pela fé em Cristo Jesus, pela fé na Tua palavra. Nós tocamos na Tua graça agora, na orla da veste do Deus Todo-Poderoso, do Deus gracioso. Nós nos achegamos ao trono da graça, porque aí nós vamos receber o socorro. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Não há enfermidade tão grave que Deus não possa curar. Não há porão tão escuro que Cristo não possa iluminar. Não há fraqueza tão grande que Cristo não possa fortalecer. E nessa noite, Cristo passa no nosso meio. Leva embora as dores e as enfermidades. Ele leva embora as dúvidas. Ele leva embora a fraqueza. Ele leva embora o pecado e deixa sobre nós o perfume da sua presença, de orações que foram respondidas. O cálice de cada crente se transborda agora, Senhor, com o derramamento do bálsamo de Jesus Cristo em nossas vidas. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, por seres fiel. Olha, queria lembrar você que o capítulo 6 termina: e quantos o tocaram eram curados. Graça pura, irmãos, sem condições, sem requisitos. Naquele dia, todo mundo voltou para casa curado. Só que ele não foi na praça. Sabia que Jesus estava lá, mas não foi. Esse não foi curado. Mas a graça estava na praça. Então, com base nesta palavra, nós aceitamos, né? E agradecemos a Deus pela cura das nossas almas hoje. Amém, queridos? Saia daqui louvando ao Senhor e sendo grato ao Senhor, crendo que o Deus de Genezaré é o Deus de hoje, é o Deus daqui. Amém?